obrigada pela sua audiência. Hoje trazemos aqui no podcast Bastidores da Política a experiência de um assessor parlamentar que está aqui na maior Assembleia Legislativa da América Latina há 8 anos. Falamos agora com Paulo Turci, que é assessor parlamentar do deputado Rodrigo Moraes do PL. Tudo bem, Paulo? Obrigada por você ter vindo. Tudo bem, agradeço a oportunidade. Paulo, o que é ser assessor parlamentar? Conta pra gente. Na minha opinião, ser assessor parlamentar é uma grande experiência. É uma oportunidade de conhecimento, de conhecer as pessoas, de conhecer novos desafios. E é uma grande satisfação. E qual que é a função? Vai desde atender a uma pessoa que vai visitar um deputado, um vereador, ou mesmo um munícipe, até mesmo desenvolver esboços de projetos? Como é que é isso? Sim. Quando eu iniciei na Assembleia Legislativa, a minha função era única e exclusivamente desenvolvimento de projetos de lei. Tanto o parlamentar que eu trabalhava passava os temas que ele gostava, e nós desenvolvíamos os projetos de lei, como acompanhava todo o trâmite nas comissões, acompanhava inclusive o parlamentar nas comissões. Ao longo do tempo, outras funções vão sendo acrescentadas, então orientação jurídica quando é necessário. Hoje, por exemplo, o que eu mais faço são questões de emendas parlamentares, que é o lançamento no sistema, o acompanhamento, verificação de documentação, que essa também é uma parte bem importante nos gabinetes hoje, né? Afinal, é onde o parlamentar consegue atingir o seu próprio eleitor, porque ele tem a opção de melhorar a vida da população em suas bases. Como é que funciona essa questão da emenda parlamentar? Conta para o público leigo. A emenda parlamentar funciona da seguinte forma. Todos os anos, na LO, na lei orçamentária, é destinado um valor em que cada parlamentar pode definir onde ele entende que tem que ser destinado aquele valor do governo do Estado. Então, por exemplo, existe uma cidade A. De bate-pronto. O ano passado, você sabe dizer qual foi o valor que vocês tiveram para estar distribuindo em emendas? Foram quase 11 milhões. Acho que foi 10 milhões e 600, alguma coisa assim. Sendo desse valor total, metade dele obrigatório utilização na área da saúde e a outra metade livre para as demais secretarias. E, retomando, é uma forma do parlamentar, por exemplo, que conhece o município A e sabe, por exemplo, que ele tem um grande problema em relação à saúde. Os hospitais, o hospital que tem lá não tem equipamento, ou não tem soro, não tem equipamento algum, agulha, essas coisas. Então o que ele faz? Ele destina, senhor governador, destine 200 mil reais, por exemplo, para o município A, para custeio. O que ele vai fazer com o custeio? Ele vai pagar folha de pagamento e despesas correntes do dia a dia. Aquisição de equipamento. Então ele vai usar aquele recurso para comprar uma máquina de raio-x, para comprar uma máquina de mamografia, independente do... Não estou falando de valores aqui, né? Então é para isso que serve a emenda. Então o que o parlamentar faz com isso? Ele consegue, ao visitar e ver uma necessidade, ele consegue, através da emenda, atingir e solucionar. E ele pode destinar diretamente, sem passar com qualquer trâmite. Ele que decide a verba onde ele quer aplicar. A decisão é do parlamentar. Vou indicar para tal local. A partir do momento que nós indicamos, ela passa na aprovação da LO aqui na Assembleia no fim do ano e vai para o Executivo. O Executivo abre o sistema para que o beneficiário apresente a documentação necessária. Nem todos estão aptos a receber também. Que documentação e por quê? São os requisitos da legislação. Então, por exemplo, se nós estivermos falando do desenvolvimento social, ele tem que ter a documentação referente à assistência social. Se a questão da saúde, ele tem que atender SUS. Então, cada área tem a sua especificidade. E então 50% é obrigatório para a saúde. Sim. E os demais 50%? Onde ele é investido? As necessidades dos municípios normalmente
fora a saúde, eles têm mais necessidade de infraestrutura urbana. Mas também pode ser indicado no esporte, na educação, na cultura, no desenvolvimento social, que também é muito importante, porque os municípios, ainda mais os menores, eles têm muitas entidades que às vezes fazem o atendimento onde o poder público não consegue atingir. Então, através da emenda, o parlamentar consegue atingir aquele público. Entendi. E no caso dessa questão da emenda, que é onde o deputado ele está retribuindo o voto que ele recebeu, entre aspas, se eu estiver errada, você me corrija. Ele vai e é interesse do deputado, já que você há 8 anos trabalha com vários deputados, trabalhou com vários deputados aqui da casa, é interesse ele ir ampliando a área de atuação dele para também ampliar a base eleitoral e através da destinação dessas emendas? Eu entendo que é importante para o parlamentar ele realmente ampliar essa base de atuação. Mas os parlamentares que trabalhei, mas mais focado de emenda, é o atual parlamentar que eu trabalho, que eu estou mais focado na questão de emenda. O objetivo dele não tem sido ampliar a base, tem sido atender necessidade quando ele vê. Centralizar. Centralizar a necessidade. Então, por exemplo, tem cidade que ele nem teve uma votação expressiva, mas ele viu uma necessidade e destinou. Entendi. E como que é o circular com o deputado aí estado afora? É muito prazeroso. Você faz parte desse time do deputado ou você fica permanentemente aqui na Alesp? Não, na verdade, todos nós assessores acabamos fazendo ambas as funções. Você acaba, em algumas oportunidades, estando com o parlamentar e outras oportunidades nós temos o trabalho aqui na Assembleia. Não é só ar-condicionado, não? Não é só ar-condicionado. Não é só ar-condicionado, mas é muito prazeroso, como eu disse, porque tudo são novas experiências. A gente acaba conhecendo mais pessoas, tendo acesso a mais... Por exemplo, você passa a ter visão de que você nunca imaginava. Você passa a ver necessidade que você nunca imaginava. Você enfrenta problemas junto com o parlamentar que você não imaginava que ele teria. Então é bem gratificante e como aprendizado, eu diria que 4 anos da Alesp te dá 20 anos de experiência profissional. Nossa, então você já tem 60 anos quase. Mas não vou aposentar. Em relação a esses problemas, que problemas são esses que surgem no meio do caminho? Não, por exemplo, nós teve uma experiência aí do passado, não foi da atual. O deputado anterior que eu trabalhava, nós fizemos um projeto de lei, a meu ver, muito bom. E esse projeto de lei, ele foi aprovado pela Assembleia e foi para a sanção do governo estadual. E ele foi vetado pelo governador sob a alegação de que traria custos. E por trazer custos, a competência exclusiva do chefe do executivo. Só que ele não trazia custos. Até os centavos das duas categorias eram idênticos. Então a Assembleia, por exemplo, ela derrubou o veto do governador, e aí o governador, em exercício na época que era o governador João Dória, promulgou. Então virou lei, vigente, perfeito. Na prática, essa lei, por exemplo, ainda não está 100% aplicada. Então, por exemplo, do que ela tratava? Ela transformou a carreira de carcereiro da Polícia Civil em agente policial. Por quê? Porque carcereiro era uma atividade que foi extinta por decreto, mesmo que ela fosse regulada por lei, foi extinta por decreto. E quando o policial se aposentava, a vaga morria com ele. Transformando em agente policial, essa vaga não morre quando ele se aposenta, ela já está disponível para preenchimento através de um novo concurso. Então esse foi o objetivo principal, para não diminuir mais o efetivo da Polícia Civil. Só que até hoje, esses carcereiros que se transformaram em agentes através dessa lei, eu não me recordo o número, parte dos seus formulários, por exemplo, eles constam como carcereiro, parte como agente. Então, eles mesmos estão
eles sentiram o gosto da vitória, mas não pegaram o troféu na mão. Então esse é só um exemplo da dificuldade que o parlamentar tem, porque é muito burocrático para a solução das coisas. Não só necessariamente um projeto de lei ou virando lei já resolveu o problema. Você tem as consequências depois. E tem uma coisa também, e você como assessor parlamentar que idealizou um projeto de lei, tendo esse projeto tendo sido sancionado, mas dependendo de uma regulamentação, isso às vezes leva anos para sair, não é? E não é uma sensação de impotência muito grande? Dá um pouco de sensação. Na verdade, assim, tudo que nós elaboramos é o parlamentar elaborando, né? A gente faz em nome dele. E dá essa sensação porque é como se você chegasse muito próximo da vitória. E nesse caso, por exemplo, dos carcereiros que se transformaram em agentes, são coisas simples de sistema que já resolveria. Para poder, eu sei que o talão deles de serviço acho que está como agente, a funcional de alguns está como agente e a aposentadoria sai como agente, mas os demais itens permanecem como carcereiro. Porque a função carcereira ela tem diminuído cada vez mais, né? Porque as delegacias, pelo menos da capital que nós vemos, nem todas mais têm carceragem ou têm carceragem ativa, né? Então, de fato, e eles exercem mais função de agente, até de investigação na rua, de viatura. Eles não ficam exclusivamente na delegacia acompanhando cela. Eu dou um exemplo que recentemente foi sancionada uma lei sobre a questão da lei da transparência do sistema CROSS, que a pessoa precisa Perfeito. saber da fila de espera. Só que até agora não foi regulamentada. Então eu não sei se eu sou a 10ª, 20ª, 100ª, 1000ª a esperar por uma cirurgia de quadril, por exemplo. Sim. De fato é frustrante. Essa parte é frustrante, porque o projeto é bem intencionado, a lei é muito boa, mas não atingiu ainda o seu fim, que é a questão da regulamentação. Agora, Paulo, como é que vocês têm ideia para desenvolver um projeto? Ou até mesmo para lançar uma frente parlamentar? Normalmente, as nossas ideias, a frente parlamentar, tanto para projeto de lei quanto para indicações ao governador, ou ela vem de debates e conversas com o parlamentar referente às necessidades, ou até mesmo quem nós atendemos e vemos a necessidade. Outro projeto, por exemplo, que eu fiquei assim, um pouco chateado, porque nós lutamos bastante, foi na época da pandemia, que o deputado Rodrigo ele falou: precisamos ajudar os guias turísticos, porque estão parados durante todo esse período. E se olharmos, por exemplo, mais um exemplo no site, o deputado Rodrigo Moraes, ele indicou vários projetos para os agentes de turismo, que era, durante a pandemia, enquanto eles estavam proibidos de exercer a função, e eles eram pessoa física, não pessoa jurídica, um benefício de um salário mínimo para eles, porque eles não tinham como se inscrever em outros programas, o Estado não tinha. Entendi. E foi um projeto que também foi aprovado, mas vetado. Sim. Porque gerava custo, foi aprovado na casa. Então esse também foi outro que foi frustrante para nós. E a gente acompanhou o dia a dia. Tinha, por exemplo, duas que eram representantes dos agentes que estavam direto em contato comigo. Você passa a acompanhar também o dia a dia deles. Uma perdeu a mãe no meio do caminho, a outra adoeceu. A dor de cada um, né? Você começa a participar disso. E por isso que quando não deu certo no final, ou o governador vetou, pelas razões corretas, as razões dele, não vamos entrar no mérito, nos traz essa frustração. E ideia para a frente parlamentar? Também vem da mesma necessidade. Nós, por exemplo... No caso do deputado Rodrigo. O deputado Rodrigo ele faz parte de 3 frentes parlamentares hoje, né? Ele faz parte da frente parlamentar evangélica, porque o nosso gabinete
em sua grande maioria, formado por evangélicos ou cristãos. Então ele faz parte da Frente Parlamentar Evangélica e nós criamos, nessa legislatura, a Frente Parlamentar São Paulo-China, que ela pretende fomentar o comércio entre o Estado de São Paulo, valorizar, facilitar. Temos uma outra frente parlamentar que foi ideia do deputado, que é uma de desburocratização para documentação, de exigência de documentação para as empresas, mas isso invade também a esfera municipal, porque agora acho que o sistema é integrado. Você entra quando alguém vai abrir uma empresa, ele já consulta a junta, que já consulta a receita, que já vê a viabilidade na prefeitura, se é possível ou não. Entendi. Naquele local. Então agora está todo junto. E uma terceira frente que é muito importante e que essa para mim foi uma surpresa, é a Frente Parlamentar da Saúde Bucal da Mulher. Eu não fazia ideia, até sermos procurados por uma excelente profissional, professora da USP, de que a saúde bucal da mulher é completamente diferente da saúde bucal do homem. E essa frente visa exatamente fazer essa conscientização e ampliar tanto os estudos quanto o atendimento. Dá detalhes pra gente, que eu confesso que eu também não... Ela me explicou que, por exemplo, os cuidados com a boca da mulher, embora a asepsia é igual do homem e da mulher, mas a prevenção de doenças e a consequência das doenças causadas pela saúde bucal são diferentes. Por exemplo, no lançamento da frente, veio um professor, que eu acho que é o professor presidente do INCOR, o professor do Hospital Universitário da USP, e estava essa profissional que já me recordo o nome. E eles estavam debatendo na mesa, explicando a importância. E esse professor do INCOR, cardiologista, ele fez um comentário que para mim foi novidade. Ele falou assim, que o homem, ele tende, até os 50 anos, morrer muito mais, ou ter muito mais problemas cardíacos do que a mulher. Sim. Quando eles estão, acho que entre 65 e 70 anos, já iguala. E quando passa dessa idade, dos 80, a mulher morre mais, por exemplo, de ataque cardíaco do que o próprio homem. E ele relacionou dizendo que estava diretamente ligado à saúde bucal. Nossa, eu não sabia. 2. Também eu não fazia ideia. Então, para mim foi assim, é um mundo novo. Essa frente acabou de ser lançada. Ontem eu estava conversando com a profissional para a gente já marcar a próxima reunião para debater. E aí as próximas reuniões serão de trabalho, que vão debater temas específicos, trazendo profissionais. Então, no caso específico dessa da saúde bucal da mulher, vocês foram procurados? Sim. Nós fomos procurados por uma profissional de odontologia. E no caso, você ou o deputado? O deputado. O deputado. O deputado foi procurado. Aí ela conversou com ele, explicou das necessidades, e ele falou assim, não, isso é super importante. Aí ele perguntou, Paulo, vamos viabilizar? Vamos... E aí nós fizemos o lançamento da frente. Porque o deputado tem direito a ter 3 frentes parlamentares, não é? Não, ele pode ser coordenador de até 3. Tá. Mas ele pode ser membro, se eu não me engano, de 5 e apoiador não tem limite. O apoiador é aquele só que dá... Como ele tinha só 2, então lançou-se a terceira. Então ele é coordenador de 3 hoje e membro da 4ª, tá, que é a de evangélico. Tá. De evangélico. E aí lançou essa, então, da saúde? Lançou, ela foi lançada agora no começo de fevereiro ou março, não sei, foi agora. E aí o trâmite é fazer mais reuniões, mais encontros... Sim. Com o foco, com a diretriz de desenvolver um projeto de lei para que então isso venha a ser... Não apenas projeto de lei, verificar as necessidades, se for necessária adaptação de legislação ou criação de uma lei nova, esse trabalho vai concluir desta forma, ou, por exemplo, ver também as necessidades financeiras dos hospitais, dos centros de estudo e também com os demais pares da casa, através de emenda parlamentar, conseguirmos atingir esse objetivo, tanto de melhorar o estudo,
Não necessariamente os hospitais têm todos os equipamentos que são necessários para isso. Então, a frente é importante não só na questão legislativa, mas ela tem uma visão geral do funcionamento da atividade. E existe alguma forma ou na visão, o que é mais fácil aprovar? Um projeto de lei, um novo projeto de lei ou uma lei complementar? Eu entendo que não há diferença entre elas. Talvez a tramitação tenha uma especialidade diferente, mas a princípio a dificuldade é a mesma. Elas vão passar pelas comissões. Se for um tema de extrema relevância, que os demais pares entendam que também de sua importância, pode ser aprovado a urgência daquele projeto, e aí já não passa mais pelas comissões. Ela vai direto para congresso de comissões, onde as comissões envolvidas analisam em conjunto, já sai o parecer, sendo aprovado, já está pronto para a ordem do dia para ser votado em plenário. Entendi. Nessa questão ainda da saúde bucal, esses especialistas com os quais vocês têm debatido, chegaram, inclusive se você quiser colocar o nome da profissional... Eu estou procurando aqui. Por favor, pode procurar por quem o deputado foi procurado. Se foi colocado também a questão de hoje dessa... Porque antigamente se fazia prótese, se fazia algum outro tipo de ferramenta para colocar quando a pessoa perdia um dente, por exemplo, ou tinha um canal, algum problema de canal. E hoje em dia está muito na moda fazer a resina e a porcelana. E o implante, a resina, a porcelana e o implante. E a gente tem ouvido que já tem dado muito problema, até em função, às vezes, da não qualificação do profissional. Tem também a questão dos preços, então o melhor, o mais caro, o menos qualificado, o mais barato. Vocês chegaram a tratar sobre isso, não? Na frente parlamentar, o nome dela é doutora Silvia Lourenço. Na frente parlamentar, nós não chegamos a conversar sobre isso. Mas, em conversas preliminares, nós conversamos de vários temas, inclusive desses. O objetivo da frente, por exemplo, vamos falar, implante. A questão do implante, ela é mecânica, é algo que, por conta de não estar o dente lá, traz prejuízo na mastigação, Sim. Traz prejuízo na digestão. Então, esse é um tema que será abordado. Não, a lente de contato que estão colocando no dente agora, não, ela é exclusivamente estética, aí a sua importância já fica para o segundo plano. A questão é saúde da mulher. Nós entendemos que a parte estética também é muito importante até para a parte psicológica, não só da mulher, do homem também. Tanto que tem cirurgias de reconstrução de várias partes. Mas o foco principal é a saúde da mulher. E nas comissões? Como que é a participação do deputado nas comissões e qual que é o seu trabalho nos bastidores para que ele tenha um bom desempenho? Nas comissões, como nós fazemos com o deputado Rodrigo, tudo é conversado com o deputado. Nada que é feito ou deixado de fazer é sem a ciência do deputado. Então, por exemplo, hoje ele é membro da Comissão de Transportes e Comunicação e Administração Pública e Relações do Trabalho. Nós recebemos por e-mail da comissão projetos de demais parlamentares para que façamos o parecer do deputado, se ele é favorável àquele projeto ou se ele é contrário. Como essas duas comissões são temáticas, não é a nossa função analisar a constitucionalidade se aquele projeto está de acordo com a Constituição ou não. Isso já aconteceu na CCJ antes de vir para a temática. Então nós elaboramos o parecer do deputado conforme ele entende. Deputado, o senhor é a favor a este projeto de lei? Ele é assim, assim, assim. Aí ele nos dá o parecer. Sim, sou favorável. Aí nós fazemos o parecer, encaminhamos à comissão. Esse é o trabalho que não é visto do deputado. Aí o presidente da comissão pauta nas reuniões de comissão os projetos que já estão com parecer para que os demais parlamentares aprovem ou não aquele parecer que o deputado deu. Então, além desse trabalho de fazer o parecer, na comissão, fisicamente,
os deputados votam se estão de acordo ou não com aquele parecer. E qual é o nosso trabalho de bastidor? E com o parecer dos pares também, né? Sim. E qual é o nosso papel como assessor, além de fazer o parecer? Quando o deputado vai para uma comissão, ele já vai ciente de quais projetos estão lá, qual o posicionamento que ele já nos manifestou, ele já leva a tabela por escrito. Alguns ele faz uma observação, outros não, mas ele já vai sabendo exatamente o que ele mesmo quis fazer. Então o nosso trabalho é deixá-lo à vontade, com o material adequado já na mão e à disposição dele. Isso em frentes e comissões. Mas quando nós temos uma votação em plenário, uma votação polêmica em plenário, como é que você trabalha o deputado? Mais uma vez, quando tem uma votação polêmica, a gente conversa com o deputado, primeiro para saber qual é o posicionamento dele. Nós temos toda a liberdade, o deputado Rodrigo ele é muito aberto à sugestão. Então, nós podemos até dizer, olha, deputado, eu entendo um pouquinho diferente, assim, não, olha, entendo que o senhor está correto, embora a decisão é dele, ele é o parlamentar, nós o representamos. Mas vocês levam abastecem de conteúdo. Sim, sim. Mas nós procuramos saber qual é a opinião dele, parlamentar, nós apresentamos os conteúdos, e aí no plenário, que para mim é a parte mais legal da casa, aí é só o parlamentar. Antes, até a 18ª legislatura, por exemplo, nós, assessores, tínhamos a possibilidade até de entrar no plenário, tinha uma cordinha. E até aquela cordinha a gente podia ir. Então, a gente conseguia interagir com o parlamentar. Deputado, faltou isso. Deputado, participava ali participava do calor das discussões. Orientando. Hoje não, a gente não pode entrar em plenário. Aí entra em ação o WhatsApp. Aí mas não é a mesma coisa. Presencialmente era muito melhor. Era muito gostoso. Tinha até a 18ª, na 19ª não teve, e na 20ª até o momento também entenderam que... Tiraram. Entenderam que não é necessário, né? E no momento que ele vai participar, fazendo algum pronunciamento, seja no pequeno expediente, no grande expediente, vocês o instruem com notícias, com dados, sugerem, como é que é? Ou fala assim, faz tempo que o senhor não vai, está na hora de o senhor ir. Não, então, o deputado Rodrigo, ele não faz uso da tribuna por costume. Ele faz por necessidade, normalmente. Certo. Então, tem um assunto relevante que está acontecendo, aí nós debatemos, ele desce para o plenário e faz a explanação. Normalmente é isso. Ele não faz por costume. Olha, eu vi algo interessante, deputado, seria bom o senhor falar? Normalmente não. É ele assim mesmo que tem a percepção da necessidade. E Paulo, como é que é estar com um deputado, um parlamentar que é pré-candidato a uma prefeitura do interior? E se esse é o primeiro parlamentar a quem com quem você trabalha que é pré-candidato? Pré-candidato a cargo no executivo é a primeira vez que eu trabalho. E é muito desafiador, porque independente dele ele ser pré-candidato, ele é deputado. Então ele tem as obrigações, os compromissos dele da casa. Então nós tentamos focar 100% nas obrigações dele aqui na casa. E a questão de pré-candidatura dele, nós não participamos, porque como nós somos servidores públicos, nós não podemos participar da campanha. Então existe uma equipe dele? Existe uma equipe para cuidar exatamente da pré-campanha hoje. E essa equipe não é de servidor, não é da Lesp? Não é de servidor. Mas pode ser de comissionado? Ou também não pode? Não. Quando nós dizemos servidor, tanto faz o efetivo ou o comissionado. Entendi. O vínculo é o mesmo. A diferença é só o sistema de contratação, né? Mas o vínculo é o mesmo. O comissionado, por exemplo, ele pode, nas férias, auxiliar, mas não recebendo pela Assembleia, porque aí estaria usando a máquina. Entendi. E o deputado respeita bastante isso.
Então, né, já a gente vai chegando aqui ao encerramento do podcast, 2 coisas. Qual o cuidado que vocês tomam para, por acaso, não escorregar em alguma coisa errada nessa área de direito eleitoral, que é tão rígida? Não só rígida, como ela varia bastante de ano para ano. E tanto punitiva também, né? Mas também a questão é assim, esse ano pode isso, a próxima eleição pode aquilo, outra pode não sei o quê. Então, ela vai alterando bastante também. Então, como advogado, eu pesquiso, leio, entendo, mas eu consulto também um advogado que é especialista no eleitoral. Bom, podemos fazer o quê? Mas essa atenção não é só durante a eleição, ela é durante o mandato inteiro que temos que ter. Então, por exemplo, há limites até no atendimento do parlamentar às necessidades da população. Então, se alguém chega, por exemplo, para um determinado parlamentar, a minha cidade tem necessidade de, por exemplo, de remédio. Isso pode ser atendido através de uma emenda. Eu tenho necessidade de um remédio, está aqui a receita. Não pode ser atendido. Porque ele estaria, teoricamente, infringindo como compra de voto. E esses pedidos são constantes? Não são constantes, não. Pelo menos no gabinete do Rodrigo. Em prefeitura seria maior, né? Esse pedido tete a tete. Na prefeitura eu trabalhei muito tempo no CONTRU, eu era o jurídico do CONTRU, que cuida da segurança dos imóveis, né? Principalmente. E depois passei um período aqui nós tivemos na subprefeitura. Em São Paulo um grande nome muito famoso, Venturelli, né? Sim, eu cheguei ao CONTRU depois do Venturelli. Mas tinha algumas pessoas que eram da equipe que trabalharam com ele, né? É que ele foi quem iniciou. Ou logo depois do início assumiu e teve destaque, né? Para encerrar, qual o seu momento mais marcante aqui na LESP? É difícil escolher um. Mas o momento que eu mais me emocionei foi na aprovação, quando derrubou o veto nesse projeto dos carcereiros. Que foi muito gratificante, porque quando você faz um projeto que você tem consciência que ele é constitucional, que não gera impacto, está perfeito, e aí vetado, gera frustração. Quando o veto foi derrubado, aquilo foi uma alegria tão grande, que é como se fosse assim, nossa, alguém fez justiça. Foi essa a sensação. Então, eu posso estar sendo injusto com outros momentos que eu passei aqui, mas o mais marcante foi isso. E perrengue aqui dentro? Poucos. Eu, mais quietinho, no meu cantinho, a gente não tem problema. Você é muito de networking, do cafezinho? Adoro. Eu acho muito bom. Eu tenho um bom relacionamento na casa e, na verdade, as assessorias, elas se falam bastante, né? Somos independente de bandeira, de partido A, partido B, inclusive grupos de WhatsApp juntos. É muito prazeroso trabalhar aqui. Paulo, muito obrigada pela sua participação aqui no podcast Bastidores da Política. Muito obrigado, eu agradeço a oportunidade. Hoje nós batemos um papo com Paulo Turci, que é assessor parlamentar do deputado Rodrigo Moraes. A gente vai ao ar sempre aqui na Rede Alesp, todas as noites, às 8 horas. Você também nos acompanha pelas redes sociais da casa e também pelo Spotify e YouTube. Até logo mais!